Bom, boa noite. Hoje, 13 de setembro de 2021, 21 horas. Nós vamos dar início, então, à nossa aula de DPP, ou seja, Instituições de Direito Público e Privado, referente à matéria de hoje, tá? Na parte de introdução ainda ao estudo e ensino de direito, ok? Só para a gente constatar, na aula passada eu falei um pouquinho da metodologia, né, referente à nossa matéria. E hoje, então, vamos dar início a essa condição, tá? Os alunos, os demais não chegaram, mas a gente vai ter que começar. Wesley agora. Seja bem-vindo, Wesley. Boa Boa noite. noite, professor. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Seja bem-vindo, então, à aula. Obrigado, seja bem-vindo também, professor. Obrigado. Como estava falando agora para a Evelyn, a gente vai dar início já, então, assim que o pessoal vai chegando e vão se inteirando do assunto, tá ok? Eu já comentei na aula passada que a nossa aula ela é bastante... tem bastante participação dos acadêmicos também, referente às discussões, né, que a gente vai sempre apresentar em aula aqui. Tá? Eu não sei se vocês têm ou não contato. A Amanda, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Tudo bem? Já abri para o Marlon aqui também. Então a gente vai ter... Seja bem-vindo, Marlon. Boa noite. Boa noite, obrigado. A gente sempre abre com a nossa disciplina com algumas discussões referente ao que é voltado para a matéria, né? Não sei se vocês ou não tiveram contato com o direito, eu acho que a maioria já até fez direito de trabalho, se não me engano, também. Mas eu sempre gosto de questionar, né, para a gente ver até onde está o conhecimento de vocês referente ao tema, né? Para quem quiser, tá? Já vou abrir. Estou pedindo aqui participação, permitir. Acho que é isso. Deixa eu ver o pessoal que vai chegar aqui, que eu nem sei. Daiane, boa noite. Chay, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Seja bem-vindo, Daiane, também. Então, só para a gente poder já comentar com vocês, para a gente começar a aula propriamente dita, tá? O que vocês entendem por direito, pessoal? O que é direito para vocês? Só para a gente já começar com a participação de vocês, inclusive, aqui. Quem quer começar a dar uma opinião a respeito? Pode ser uma coisa bem singela, tá, pessoal? Só para eu entender um pouquinho até onde vai o conhecimento de vocês aí. O que é certo? O que é certo? O que mais? As regras criadas para estabelecer a dignidade do ser humano. São regras criadas para poder justamente estabelecer essas situações do indivíduo, né? Pode falar? Pode falar, Chay. São leis estabelecidas por um poder? Normas, né? Criadas pelo poder em si, também é viável. Tudo isso é viável. O que mais? Vamos lá. Vou só a Daiane e a Evelyn para se manifestar. É um trem complicado que escreve mais difícil que médico. Não é tanto assim, não, mas... Para mim é leis e normas. Regras. Então, vocês têm já um pouquinho de conhecimento, né, referente a esse tema, né? Então, elas vão criar regras de conduta para que nós, né, consigamos conviver, né, de uma certa forma, né, bem um com o outro, né? Então, para a gente não invadir o espaço que seria do outro nesse sentido, né? Tem uma certa limitações referente às nossas ações também. Então, o direito, na verdade, ele é fruto das ações humanas, tá, pessoal? Ele vem justamente a apresentar, né, situações, né, referente às consequências, né, apresentadas nas ações provocadas pelo ser humano, pelo indivíduo propriamente dito. Então, vamos nos reportar um pouquinho na evolução dessa ciência, para a gente poder justamente fazer o entendimento, tá? Eu quero que vocês pensem da seguinte forma: a gente vai entender,
tá? Nada de decorar nada aqui. A gente vai compreender, né, o funcionamento dessa ciência de modo geral, tá? Então, vamos reportar lá no início da nossa civilização, tá? Na formação da civilização humana, nesse sentido aí. O indivíduo, ao perceber que ele se juntasse com outro indivíduo, né, ao unir forças com outro indivíduo da mesma espécie, isso poderia o quê? Proporcionar, né, um bem-estar melhor para ele, né, a sua sobrevivência, né, referente às suas condições de vida, né, naquela época. Então, ao se juntar com outro indivíduo da mesma espécie, né, unir essas forças, isso poderia o quê? Lhe dar uma sobrevida maior do que ele já tinha. Então, ele poderia ter, por exemplo, os melhores territórios para caça, ter os melhores locais para moradia, para plantações, né, e etc., né, para suas proteções, e etc., etc. Então, ele percebeu que, ao se unir com outro indivíduo, isso poderia lhe proporcionar uma condição melhor de sobrevivência nessa situação. Só que aí não vem só coisa boa, né? Pode vir também algumas situações desarmoniosas, né? Pode haver algumas desavenças, né? Algumas situações de conflitos que pode existir em qualquer forma de relação de um indivíduo com o outro. Por exemplo, quem de vocês aí é casado, por exemplo? Tem alguém que é casado aí no grupo? Eu. Você, Chay? Aham. Então, imagina da seguinte forma, né? Nem sempre são flores, né? A relação entre um casal. Ela não é. Pode ser que, às É vezes, verdade. pode ter algumas desavençazinhas, né? Alguns entraves aí que pode, né, acarretar em, né, alguns conflitos. É ou não é? É verdade. Né? Nem É uma tudo. pessoa totalmente diferente de você, né? Então você tem que aprender a lidar com a pessoa. Pois é, se um conseguir ceder um pouquinho, né? A vida em comum pode ser que às vezes fique um pouco complicado, né? Agora, vocês imaginam isso dentro de uma relação dentro de uma sociedade, né? Que é muito mais complexo as relações que ali possam existir. E cada um de nós tem uma forma de pensar diferente um do outro, né? Cada um de nós tem uma formação diferenciada um do outro, seja por nossa questão familiar, cultural, né? De regional, inclusive, né? Das regiões que podem surgir em qualquer situação aí do Brasil afora, né? Deixa eu permitir o Valdemir aqui participar aqui. Então, tudo isso, né, pode trazer algumas desavenças. Seja bem-vindo, Valdemir. Boa noite. Boa noite, professor. Então, isso pode surgir algumas desavenças, né, dentro de uma relação que envolve as pessoas, né? E ainda mais dentro de uma sociedade que é muito mais complexo, que é muito mais situações, né, diferenciadas que podem existir entre as pessoas. Então, o direito, na verdade, ele surge para tentar o quê? Apaziguar esses conflitos, para tentar trazer uma certa harmonia nas relações entre as pessoas de um modo geral. Tá? Então, a primeira concepção que se tem dessa ciência, chamada de ciência jurídica, ou propriamente de direito, é justamente trazer o quê? Uma relação de harmonia entre as pessoas que consigam conviver, né, dentro de uma sociedade. Né? Todas elas buscam um ideal comum entre elas para tentar justamente, né, estabelecer essa sobrevivência, essa condição de melhorias para a sua própria vida. Tá? Então, a primeira concepção, né, lá nos primórdios, lá na época do surgimento da própria civilização, é que se dá a questão voltada a essa ciência chamada de direito. Então, ela tem, na sua concepção inicial, é trazer essa harmonia nas formas de relações que podem existir entre os indivíduos de modo geral. Lógico, com o passar do tempo, né, a sociedade vai se tornando mais complexa, né, vai desenvolvendo uma situação diferenciada do que existia anteriormente, e o direito também tende o quê? A buscar justamente o quê? Tais desenvolvimento, né, tais melhorias, para tentar justamente acompanhar a evolução dessa sociedade também. E dentro dessa evolução, né, da própria ciência, tá, foram surgindo pessoas que estudavam justamente, né, as condições para poder justamente aprimorar, para trazer situações que possam melhorar, né, essas relações que podem envolver um sujeito com o outro através do direito também. E dentre dessas pessoas, né, surgiram alguns pensadores que foram criando algumas teorias da própria formação dessa ciência. Tá?
Como falo em teoria, pessoal, nem se preocupe, porque eu não vou entrar em questões de ordem filosófica, ordem sociológica, etc, etc, tá? Porém, nós vamos falar um pouquinho da formação dessas teorias, tá? E uma delas, dentro dessa questão evolutiva da sociedade, surgiu, através desses pensadores, a teoria do direito natural, ou também conhecido como justnaturalismo, o ius naturalismo. Ius ou jus significa direito em latim, tá? Em alguns termos em latim a gente vai acabar utilizando aqui porque é bem usual dentro da linguagem, né, profissional da área, tá? Mas não se preocupem também, só para a gente poder assimilar um pouquinho melhor essa linguagem, tá? Então, o justnaturalismo, ou o direito natural, é a natureza do próprio direito, onde ela tem o quê? Uma essência, ela tem uma busca. Então, ela tem um ideal, né, para ser o quê? Para ser alcançado. Qual seria esse ideal do próprio direito, essa busca incansável de alcançá-la na sua vertente em si, ou seja, na sua essência? O que o direito busca? O que vocês vão entender que o direito tende a buscar referente na sua formação? Que ideal seria esse? Alguém teve alguma ideia? Hein, pessoal? O que o direito tem como, vamos dizer assim, como objetivo referente à sua formação? Que ideal seria esse? Apaziguar conflitos. Fazer igual a conflito. Através do quê? De que forma? Norma. Através das normas. Das normas. Mas além das normas, o que ela busca dentro da sua formação? Paz entre ambas as pessoas? O que pode trazer paz referente a isso entre nós? Justiça. Aí que tá. Aquilo que é justo, aquilo que é correto, ou seja, o ideal de justiça. Então, a essência do direito, dentro da sua formação, a alma do direito, é justamente essa: é buscar um ideal de justiça. Uma justiça que vale para todos, tá? Então, essa é a concepção da formação do direito natural, é a natureza do direito, tá? Então, o direito natural, como teoria, ela tem uma busca, né, que é o ideal de justiça. Só para vocês ter essa concepção, tá? Esse ideal de justiça, tá, ele é bastante abstrato, é ou não é? Por quê? Porque cada um de nós pode enxergar de uma forma diferenciada o que é o justo, o que é o correto. Vocês não acham isso? Às vezes o que é justo para mim, às vezes para você, Marlon, pode ser um pouco diferenciado, né? E assim para a Amanda, né, para o Wesley, para a Evelyn, para a Daiane, para a Chay, para o Valdemir. Quer dizer, cada um de nós pode até entender o que seria justo, o que é o correto, mas pode a gente enxergar isso dependendo do quê? Em que polo a gente pode estar constituído, né, para poder enxergar essa condição de justiça, a narrativa que é exposta para a gente, né, se vai ser de uma forma totalmente verídica ou não, para a gente determinar se aquilo foi justo ou injusto também. Quer dizer, N fatores, né, pode ser condicionada se a gente vai atender ou entender que aquela ação provocada pelo indivíduo em si foi justa ou injusta, certo? Então, por quê? Porque cada um de nós, né, vai entender de uma forma diferenciada. Por mais que a gente tenha alguns critérios, né, alguns moldes, seja da própria ética, seja da própria moral, quer dizer, alguns parâmetros que a gente enxerga, né, dentro da nossa própria formação como pessoa, mesmo assim, é difícil você entender, porque o que é justo, o que é correto, é bastante abstrato, certo? Para você fazer isso, viabilizar essa condição no campo concreto, é bastante complicado também. Por quê? Porque cada um de nós tem dentro do nosso imaginário aquilo que poderia ser o certo, o que seria o correto, o que seria o justo, certo? Então, essa é a concepção. Essa é a complicação para poder justamente entender essa situação. Só para vocês terem uma ideia, a própria palavra direito, né, dá essa conotação. Ela vem derivada de duas palavras, dirigere e directum, tá? Que significa aquilo que é reto, aquilo que seria o quê? Um campo sem caminhos tortuosos, aquilo que seria o correto,
ou seja, ideal de justiça. Professor, com licença, deixa Pode eu falar, Guilherme. só fazer uma complementação. Tá aí o senhor comentando sobre a questão do direito de busca da justiça. Aí eu fico olhando assim a questão da nossa política, né? Não vamos entrar nessa área, mas a briga dos três poderes, né? Poderio máximo. A briga, um diz que é o certo, fala que é o errado. Então, a gente olhando assim, olhando os argumentos, a gente percebe que é mais questão política mesmo, porque quem é que está certo, então, nessa questão? Será que às vezes os legislativos, o judiciário, essa briga toda aí que está acontecendo no nosso país? É complicado, porque a gente fica que nem marionete, né? Cada um defende lá uma tese, não, o código artigo tal fala que tal. Pois é. Como foi já colocado, né? Se todo mundo respeitasse o que está dentro das normas, né, dentro da legislação, seria mais fácil nesse sentido, né? Mas o problema é o seguinte: quem conduz todas essas ações são pessoas, e as pessoas são fadadas a falhas também, né? Elas apresentam algumas pendências, algumas tendências, né? E algumas situações que podem ser o quê, né? Violadas também, dependendo da própria, né, concepção de que ele enxerga ou de que ele não enxerga ou não queira enxergar, não é verdade? Então isso é complicado, porque se fosse feito de acordo com as linhas determinadas pela própria legislação em si, seria uma coisa, mas muita gente consegue burlar toda essa situação, seja para o próprio benefício, seja para a própria questão de manobras, né, de arguições, tendências, ideologias, etc, etc, etc. Então, é muito plausível nessas situações, por quê? Porque são formadas por pessoas, e as pessoas, né, podem ser tudo isso, né, manipuladas, pode ser ter uma arguição bastante, né, elaborada, e etc, etc. E é isso que é complicado, né? Se todo mundo agisse de acordo com o qual foi determinado, dentro das suas competências, dentro do seu quadrado, vamos falar a linguagem correta aqui, né? Dentro das suas determinações, seria muito mais fácil. Mas muita gente acaba extrapolando, né? Achando que tem mais poder do que o outro, e etc, etc. Esse que é o problema maior referente a quando se constata, né, o ser humano. Quando você quer conhecer a pessoa, dê poder a ele. Aí você conhece a pessoa. Tá? E esse é um ditado bastante usual hoje em dia. Tá? Só para a gente poder fazer uma narrativa aqui, referente a essas questões, tá? Do que é justo, do que é o correto, eu vou narrar uma historinha aqui para vocês, inclusive é verídica, tá? Aconteceu lá em São Paulo, alguns anos atrás, tá? Saiu nas manchetes, jornais, essas questões todas, de um sequestro, tá? Isso é pouco usual, né? Lá em São Paulo, né? Mas aconteceu. Foi um sequestro de 3 estudantes, tá? De 3 meninas, através de um rapaz aí com arma em punho, conseguiu levar as meninas para um lugar a esmo, quer dizer, um lugar afastado. E, com isso, o que ele fez? Ele conseguiu imobilizar 2 meninas, né? Amarrou as 2 meninas, e com outra, ele cometeu o quê? O ato chamado conjunção carnal. Tá? O que é isso? Conjunção carnal não é mais que o estupro. Tá? Então, ele estuprou uma das meninas, meteu uma relação sexual não consentida nesse sentido. Tá? Bom, ao término da relação, o que ele fez? Pegou essa menina, amarrou, foi para uma das outras, né, que estavam amarradas, né, começou a fazer também a mesma relação de conjunção carnal, de estupro também na segunda menina. A terceira, né, por um descuido do rapaz lá, conseguiu se soltar das amarras, conseguiu pegar a arma do rapaz que estava meio afastado dele e meteu bala na cabeça do bicho, quer dizer, matou o sujeito. Bom, daquela situação de bastante desgaste, violência, né, emoção, aquela situação toda que as meninas fizeram, foram diretamente à delegacia, né, e narraram o fato ao delegado. Ao término da sua narrativa, o que o delegado fez? Prendeu as 3 meninas. Tá? Prendeu as 3 meninas. Agora, o meu questionamento a vocês. Tá? Se fosse uma questão de prova, vamos pensar assim, uma questão avaliativa. Tá?
O ato praticado pelo delegado foi justo ou injusto? Justo. Justifique. Justo porque ele não sabe o que é verdade, o que é mentira, e o único meio dele saber é manter elas ali e mandar alguém lá investigar o que realmente aconteceu. Depois, Por isso que lógico, tem um corpo de delito, aí é só fazer o exame. E Não aí? é justo. Vamos lá, então. Vamos por partes, então. Então, para o Wesley foi justo a situação. Marlon, você. Uai, é injusto. É só com o exame dá pra saber. E é as 3 vítimas que tá lá. Então, para você é injusta a atitude do delegado. É isso? Tem o ato de legítima defesa, né? Legítimo Que é esse que tá defendido na levantando aqui agora. Constituição. Tá, beleza. Daiane, por gentileza, você comentou alguma coisa? É a mesma coisa que o Marlon disse. Tem o corpo de delito onde vai verificar que realmente houve um estupro, né? Vai Aham. justificar que elas foram estupradas. Então, no seu caso também, a justificativa seria dentro da injustiça praticada pelo ato do delegado. É isso, correto? Isso. Você, Everly. Everly, Oi, professor. pro seu caso, é justo ou injusto nesse caso aí? Justificativa. Eu acho que é justo, né? Porque ele não tem nenhuma prova ainda que aconteceu. Então ele vai ficar lá com elas lá até ter uma prova. Aí até sair o exame ainda, pode demorar. Mas nesse caso, para você, então foi feito justiça, então. Até um ponto, né? Até um ponto. Até um ponto. Qual seria? Até ter as provas, né? Entendi. Chay, qual a sua opinião? Para mim foi injusto. Foi injusto? Porque elas estavam tentando se defender por algo que o rapaz tentou fazer e ainda ser presa por injustiça, por irresponsabilidade do rapaz, porque ele tentou estuprar elas. Aí elas foram se defender e ainda foram presas, aí é complicado. Para mim foi injusto. Foi injusto. E você, Valdemir, qual a sua opinião? Eu acredito que ele foi justo, professor. Primeiro ele vai atrás de prova, né? Então ele teve que manter as meninas em cárcere, da mesma forma que o Wesley tinha comentado. Aí, assim que caiu os laudos, a perícia, aí ele vai julgar conforme a lei. Entendi. Se ela foi certa ou não. Entendi. Professor, não Se tem ela um. espera 24 horas, elas podiam ficar bem mais sossegadas, né? Professor, não tem um direito na Constituição que fala que todo mundo é inocente até que prove o contrário? Tem, sem dúvida. E aí? Foi justo ou injusto, então? Foi injusto, ué. Foi injusto. Então eles têm que ter a prova que elas fizeram de má fé. Entendi. Vocês estão vendo, gente, como é complicado a gente aplicar o que é justo e injusto dentro de uma situação dessa? Quer dizer, nós estamos falando de uma situação aqui para discutir só entre nós aqui, né? Nós estamos aqui em 8 pessoas, né? E já há essa contradição, né, do que é justo, do que é injusto, né, se é válido, não foi válido, né, a atitude do delegado foi legal, não foi, aquela questão toda, né. Agora, você imagina isso dentro de um complexo, dentro de uma sociedade como um todo. É muito pior. Esse negócio que é do direito objetivo e subjetivo, né? É mais ou menos por aí? Então, nós temos que entender o seguinte, até então, eu falei da teoria do direito natural, né, que é aquele ideal de justiça. Certo? Eu achei que você já tinha. Desculpa aí. Não. Você está no caminho. É isso mesmo, Wesley. Né? Só que aí, esse é um campo bastante abstrato. Né? Por quê? Porque a gente tem que criar uma situação, quer dizer, o direito, na verdade, nós não, né? O direito, ele tem que criar instrumentos para tentar justamente viabilizar essa condição no campo concreto. Né? Numa praticidade, dentro do campo prático em si. Não adianta só ficar no imaginário. Não adianta você falar, eu quero o alcance de justiça. Ótimo, lindo, maravilhoso. Mas como é que faz isso na aplicação no nosso, né, no nosso dia a dia, vamos dizer assim, né, dentro de uma prática em si? Para isso, o direito teve que criar o quê? Né, dentro da sua questão evolutiva, que teve que acompanhar justamente essa questão da sociedade, criar uma nova teoria chamada direito positivo. O direito como norma. Né?
E o direito como norma, em si, tá, é dado justamente dentro dessa teoria chamada direito positivo. Só que, o que determina a norma? Né? O delegado, ele tem que justamente se embasar em algo, em alguma coisa. Não adianta ficar só no imaginário, eu vou fazer justiça. Ótimo, lindo, maravilhoso. Mas de que forma? Bom, eu tenho que ter um embasamento legal, eu tenho que ter um embasamento jurídico. O que diz lá a norma referente a isso? A norma diz o seguinte: quem cometer tal ato, tipo, né, matar alguém, corresponde o quê? A um tipo criminal, né, uma tipificação de um crime. Qual é esse crime? É chamado de homicídio. Então, imagina o delegado, ao receber uma tal notícia, sofremos estupro, né, nós somos sequestradas, sofremos qualquer violência, e vai saber o que mais que poderia acontecer. Né? Nós podemos sofrer um dano maior, de repente o cara pode vir nos matar, né? Então, antes dele do que eu. Então, eu fui lá e matei o sujeito. Mas você cometeu um ato ilícito, que está previsto dentro disso da norma. Quem comete tal ato, tipo matar alguém, está cometendo o homicídio. Qual é a punição? Qual é a consequência desse ato em si? Seria o quê? A reclusão. Então, o delegado, ao embasar isso de acordo com a lei, ele vai analisar, vocês cometeram tal ato? Lá diz na lei. Tem que ficar reclusas, tem que ficar presas. O que o delegado fez? Prendeu-as. Aí Professor, Oi, deixa eu falar só. e a legítima defesa fica como? Oi? E a legítima defesa fica como? Então, é isso que eu quero entender. Até então, foi feito justiça, sim ou não? Ele agiu de Não acordo foi. com a lei agora. Não agiu? Agiu ou não agiu de acordo com a lei? Acredito que sim. E aí, foi feito justiça? Aí agora a minha pergunta. Até o momento, sim. Sim. Até o momento. Não foi feito. Professor, mas se foi só uma que atirou, porque as 3 foram presas? Não entendi. Porque Porque elas então. estavam juntos, né? E aí? E as 3, por que as 3 foram presas? Arbitrariedade. Junto. Arbitrariedade? É isso? Cúmplice, né? Cúmplice. Aí, ó. Uma outra condição. O que mais? É porque sabe que é esse negócio? Quando se trata de estupro, esse tipo de coisa, ninguém nunca vai questionar o ser humano tem essa tendência a defender os fracos e oprimidos. Então, até mesmo se você parar para pensar, tipo, não sei como foi o caso, não sei que você só contou um trechinho, mas, por exemplo, poderia ser 3 meninas que poderiam ter induzido, levado esse cara, tipo, o cara para um tal lugar lá, ter roubado ele, sei lá, é São Paulo, as pessoas lá são perigosas. E aí atirado nele, falado que o sexo não tinha sido consentido, mas na verdade foi consentido, roubado ele, ido lá, se entregado, e ainda iam sair como as mocinhas da história. Entendeu? Muito colocação aí, viu, Wesley? De repente ele podia ter elas feito uma promessa a ele, né? De repente chegassem para ele e falou, seguinte, nós somos 3 meninas, né? Nós bonitas. temos uma aventura sexual, quer dizer, uma tara, né? De repente você consegue ter uma relação com nós 3, cara, vai sentir o bambambam da situação, né? O ganhador da Mega Sena, né? Vai querer... beleza, né? Vamos lá. E foi o que aconteceu. De repente, com a primeira ele conseguiu ter uma relação, com a segunda ele já estava meio bambeando, com a terceira, então, não chegou a acontecer. O que aconteceu? A terceira chegou e fuzilou o rapaz. E aí? Quem sofreu o dano até então foi quem? O rapaz que morreu. Porque só está analisando o lado delas. E o lado do rapaz, de repente, ele não está ali para se defender. E aí? Como é que fica agora essa questão? O que vocês acham? Como o Wes colocou aí agora. Né? Está colocando outra versão aí nos fatos aí. Mas e a arma, professor? Vai ver de quem é a arma também, né? Pois Se é dele ou é delas. E aí? Tá vendo como é que a coisa complica? Né? Para isso, então, gente, a gente tem que analisar da seguinte forma, tá? A gente tem que sempre buscar um equilíbrio
em toda e qualquer situação, né? Tem que buscar justamente essa condição, né, de tentar apresentar uma isonomia em qualquer fato que se apresente a você, né? Principalmente para quem tem a autoridade de aplicar uma determinada situação, né, dentro do direito propriamente dito, né? Então, imagina o seguinte, o delegado, ao receber esse tipo de informação, ele fala assim, peraí, eu tenho que ver o que a lei determina. A lei determinou que vocês têm que ficar presos, uma vez que vocês cometeram um ato atentatório à vida do sujeito, né? Vocês cometeram um homicídio. Só que aí é o tal negócio. Até então, será que foi feita justiça? Porque a lei em si, ela é fria. Ela não analisa sentimentos, né? Ela justamente não classifica esse tipo de atuação do sujeito nesse sentido. Para que isso possa ocorrer, dentro do próprio direito positivo, então, surgem duas novas teorias para tentar dar justamente o quê? Este alcance, né? Para tentar justamente o quê? Viabilizar essa condição, né, de condições para que seja alcançado o ideal de justiça. Seria dado pelo direito objetivo, também conhecido como norma agendi, tá? Alguns termos em latim a gente acaba utilizando nesse sentido também, para vocês assimilarem, tá? Ou seja, agir de acordo com a norma. Então, todos nós estamos sujeitos a cumprir o que a lei determina, porque a gente só pode agir de acordo com o que a lei determina, tá? Então, nesse caso, elas infringiram a lei, ou seja, elas extrapolaram o que a lei determina, mataram alguém. Matar alguém é crime, tá? A previsão legal, é homicídio. Qual que é a consequência? É a sua reclusão. Isso pode variar depois, dependendo da situação que ela se encontra, tá? Mas existe a apenação de que é a reclusão da pessoa que cometeu tal ato. Agora, tem que analisar também, né, as circunstâncias que redundaram na prática desse ato delituoso, né? As suas consequências, as suas ações. Quem faz essa análise, qual é? É o direito subjetivo, ou também conhecido como facultas agendi, ou seja, é a faculdade de agir de acordo com os seus atos. Quer dizer, você pode praticar um ato ou um outro, dependendo, né? Existe essa alternativa, né? Existe essa faculdade de ação provocada pelo sujeito. Então, o delegado vai falar, peraí, vamos acalmar aqui os ânimos, você está presa, vocês estão presos aqui. O que acontece? Primeiramente, realmente tem que fazer o exame de corpo de delito das meninas, né, para ver se houve a constatação da violação ao corpo delas nesse sentido, né, da violência contra elas, do estupro. Se realmente, né, o lugar onde foi feita a violência já estava tudo já programado através desse sujeito também, né, o local para ser as amarras, né, as provas que ele se encontra para poder justamente aliviar a condição dessas meninas também. Levantar o histórico, tanto delas quanto do sujeito também, né? Fazer uma certa isonomia referente à questão histórica desses sujeitos também, tanto delas, na parte delas, quanto na parte dele também, né? Vai se o cara tem um histórico de violência, de estupro, de outras acusações contra ele. Quer dizer, tudo isso, né, para formar justamente o quê? Um inquérito robusto para apresentar justamente uma condição se vai ser aplicada a apenação de forma máxima a essas meninas ou atenuá-las também, né, até ser uma questão de excludente. De repente, como vocês levantaram, a tese da legítima defesa. Isso é até uma excludente de licitude, quer dizer, de aplicação de uma apenação, né, até maior, né, ou até de uma forma bastante atenuada referente ao ato praticado pelo sujeito. Por quê? Que queira que não, elas cometeram um ato ilícito. Então, vai ter que haver um procedimento contra elas nesse sentido. Porém, a consequência desse procedimento poderá ser até o quê? Excluído, né? Por causa da tese que vocês acabaram de levantar, devidamente comprovado, óbvio, né? Da legítima defesa. Vai saber o que poderia acontecer com elas logo posterior a esses atos todos, né? O que passa na cabeça de um maluco desse que cometer tal atrocidade? De repente, a consolidar, né, os atos já até então praticados, de repente falar, agora eu vou matar cada um e pronto. E aí? Né? É tal negócio. Antes ele do que eu. Quer dizer, um animal acuado, seja qualquer animal, viu, gente? Pode ser até um doméstico. Uma vez que ele está acuado,
qual que é o instinto dele? É de sobrevivência. Nós somos animais também, né? Nós temos o instinto de nos proteger, de nos sobreviver. Por quê? Porque qualquer situação contrária a tentar da nossa vida, a gente tende a buscar sempre uma solução para tentar resolver tal problema, até atacar outra pessoa, se for necessário, né? Isso é normal, isso é instintivo, né? Porque cada um de nós tem um instinto de sobrevivência. E é o caso, né? Vai saber o que poderia passar nessas meninas logo após de ter consumado todos esses atos até então. Então, isso pode ser até uma atenuante, né? Existe uma situação bem clássica dentro da literatura do direito que dá mais ou menos essa conotação de proteção de excludente de ilicitude. Vamos imaginar o seguinte, uma tripulação, né, está dentro de um navio e, de repente, esse navio vai a pique, quer dizer, afunda, não no meio do oceano, né? O que acontece? Não tem bote para todo mundo, não tem boia, né? Mal tem lá uma tábua de sobrevivência para o cara ficar agarrado lá. De repente o cara está lá no meio do nada, no meio do oceano, aí ele encontra longe, assim, de repente um cara agarrado num pedaço de pau lá, numa tábua dessa, numa porta, sei lá o quê, flutuando. O que o cara faz? O cara vai lá, vai nadar até encontrar a pessoa, o que ele faz? Já dá um cutuco no cara e falou, bicho, antes ele do que eu, né? Eu vou tentar me sobreviver. Isso é uns casos clássicos até de excludente. Não estou instigando ninguém a fazer isso não, tá, gente? Só para ficar bem claro aqui, tá? Mas é a lei básica de sobrevivência de qualquer animal, né? Ele, uma vez que ele está em perigo de vida, ele tende o quê? A buscar algum meio para poder o quê? Sobreviver. E isso que acontece, né? Uma vez que você está acuado, né, o animal está acuado, ele vai para o ataque. Ele busca uma situação para poder o quê? Ter uma sobrevida nesse sentido. Então, a questão da tese da legítima defesa, como vocês bem colocaram também, é uma situação que tem que ser analisado, né? Vai saber o que vai passar na cabeça desse sujeito para poder, né, atacar essas meninas depois. Não é verdade? Então, tudo isso faz parte, né, desses critérios dados pela teoria do direito subjetivo. Ou seja, buscar, né, as informações, todas as informações necessárias que redundaram na prática desse ato delituoso, ou seja, analisar todas as circunstâncias, né? Eu fazer todo o levantamento, né, de comprobatório, obviamente, para tentar justamente o quê? Apresentar um resultado que tende a buscar o quê? Né? Uma condição mais próxima possível do ideal de justiça. Aí sim você está buscando justamente a condição que o direito propõe. Tá? Porque você só ficar na norma, na lei propriamente dita, é muito vago ainda. Por quê? Porque a lei é fria. Ela não vai analisar as condições, ela não vai analisar sentimentos. Ela aplica-se, né? Matar alguém. Reclusão. Aí você pode ter as variantes depois, de 6 a 12, 18 a 20, sei lá o quê. Dependendo dos gravantes, né? Que é das situações que vai se agravando, ou das situações que podem ser atenuadas também. Quer dizer, vai diminuindo também a aplicação de alguma punição, uma possível punição contra essas meninas no futuro também. Vocês estão entendendo, então, todas essas colocações que eu estou fazendo? Então, o direito tem justamente essas análises que são feitas. Então, era melhor se tivesse esperado 3 dias. Para fugir do flagrante, isso está me dizendo? É isso? É. Ah, tá, entendi. É aí que tá. E algumas situações, né, que podem ser favoráveis ou não nesse sentido também, né, porque está na lei. Vocês entenderam? Aí vai depender muito do conhecimento, né, da análise e das situações que podem, mas nem sempre também, às vezes, pode ocorrer essa questão do flagrante também. Uma vez que elas já confessaram um crime, às vezes também pode ser colocado como contra elas também, nesse sentido, né? Então é isso, pessoal. A gente tem que ter justamente essas concepções, né, de entendimento, como é que funcionam justamente essas
análise que se faz dentro da teoria da própria ciência jurídica nesse sentido também, certo? Então, como eu falei para vocês, lá no início, nós temos a teoria do direito natural, ou seja, é a natureza do próprio direito, dentro de uma busca, né, da essência dele, que é o ideal de justiça, aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é bom para cada um de nós. Só como eu falei, isso está muito no campo abstrato, né? Isso está muito no nosso imaginário. Porém, para fazer a viabilidade disso no campo prático, o direito criou o quê? Dentro da teoria do direito positivo, o direito como uma norma, como uma regra de conduta, tá? Que todos nós consigamos conviver harmoniosamente dentro da sociedade. Porém, como falei agora há pouco, essa norma de conduta, essas regras, tá? Essas leis, elas não vão analisar sentimentos, ela não viabiliza, né, as concepções de uma forma bastante ampla nesse sentido. Ela aplica-se, né, de uma maneira bastante objetiva, tanto que a norma de agir, tá, é dado dentro do direito objetivo. Como é que a lei é escrita, tá? O que está escrito na lei, cumpra-se. Agora, ela é a base. Realmente, você tem que partir de uma base, né, de uma concepção para onde você tem que se situar. Agora, até então, tá, essa base, você tem que também buscar além dela. Qual é? É dentro da concepção do direito subjetivo. Ou seja, você tem que analisar todas as circunstâncias que redundam na prática desse ato delituoso. Ou seja, analisar todos os fatores que levaram a pessoa a praticar tal ato. Aí sim você vai justamente aplicar uma futura, uma penação, algo, né, do gênero, tipo uma punição, de uma maneira bastante consistente, buscando justamente o alcance desse ideal de justiça. Não quer dizer que está sendo feita a justiça ainda, mas pelo menos vai buscar justamente essa concepção. Tá? Essa é a condição prevista dentro dessas formações teóricas do próprio direito em si. Tá certo? Ficou dúvida aí, gente? Vocês queiram questionar? Tô aberto. Da minha parte, não. Tá tranquilos, então? Da minha parte também não, professor. Ficou bem explicadinho. Ficou entendido, então, a situação? Ficou, né? Então, é dessa forma, tá, gente? A gente vai ter que apresentar justamente essas nossas aulas, através dessas discussões, tá? Eu acho que, exemplificando, acho que é bastante claro, então, porque a gente só partindo da questão teórica, é um pouco mais complexo essas situações, mas a gente tentando justamente transmitir esses conhecimentos da base teórica para um campo prático, eu acho que fica muito mais fácil esse entendimento também e essas concepções dessa evolução da própria história do direito também nesse sentido, através dessas teorias. Não é isso? Ficou claro aí? Pessoalzinho, se tá todo mundo ok, eu não quero me delongar hoje, porque eu tenho outro compromisso daqui a pouquinho, tá? Mas eu quero deixar bem claro que na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre fontes do direito e elementos do direito com vocês, tá? Se ninguém tem nenhum questionamento referente a isso, eu sugiro então que vocês acompanhem depois nas aulas de sábado, né, todos os vídeos que eu já postei lá, tá? Inclusive, acompanhe novamente essa aula, né, para ficar bastante fixo na mente de vocês também, tá? Para que a gente possa depois dar continuidade à nossa disciplina. Se ninguém tem nada a questionar, tá tudo tranquilo? Para mim está tranquilo, professor. Sim. Sim. Então tá joia. Então eu agradeço a participação de vocês. Na próxima aula eu vou começar a exigir que vocês apareçam para mim também, porque eu só estou vendo a figurinha de vocês aqui, todo mundo sorridente, bonitinho, mas ninguém aparece para mim aqui. Isso, Marta, faz a honra da casa já começa a aparecer nos vídeos aí. Tá escuro aqui. Não, mas já tô vendo pelo menos o seu rosto aí, já tá bom, tá? E assim vai para a gente poder, até para eu poder analisar se vocês estão realmente compreendendo ou não, até pela fisionomia de vocês, dá para a gente já perceber isso também, tá? Então, as mulheres aí que gostam de fazer maquiagem, fazem a maquiagem para se apresentar no vídeo, tá? Os caras fazem
Toma um banho, tudo tranquilo aí que vocês vão começar a aparecer para mim também, tá, gente? Não fica só a fotografia de vocês aqui, não. Eu quero ver vocês ao natural aqui, tranquilamente. Tá joia? Tudo bem? Então, na próxima aula, vocês já se preparem para isso, tá? Boa noite, professor. Valeu. Boa noite, então, gente. Agradeço, boa semana, muito saúde. Boa noite, professor. Tudo de bom, então. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor Gomes. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.